Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, terça-feira da quinta semana do Tempo Comum. Evangelho de hoje, Marcos 7, 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isso é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Aqui Jesus apresenta algo que pode se tornar um perigo para a vivência da fé. Tradições humanas que tentam invalidar o mandamento de Deus. Ele utiliza aqui um exemplo, né? O mandamento de Deus manda honrar pai e mãe. Entretanto, dentro da cultura judaica, se alguém pegasse aquilo que poderia ajudar seu pai e sua mãe no momento de necessidade e colocasse no templo como corbã, ou seja, consagrado a Deus, ficava livre de tal preceito. Ou seja, uma tradição humana, criada por seres humanos, suplanta a tradição divina, ou seja, o mandamento de Deus. Por quê? Porque os fariseus ficavam presos a doutrinas puramente humanas, que muitas vezes invalidavam o mandamento de Deus. E isso impedia-os de viver aquilo que era o que Deus esperava deles, ou seja, as propostas de Deus. Muitas vezes, os mandamentos, as prescrições criadas pelos fariseus impediam as pessoas de viver as propostas divinas. Dou um exemplo clássico, o grande embate entre Jesus e os fariseus, que era a questão do sábado. Eu já expliquei para vocês em outras oportunidades que o sábado foi criado para proteger os trabalhadores e os escravos, que não tinham nenhum dia de descanso. Depois de uma reflexão teológica da criação, em que, se Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, nós também devemos trabalhar 6 dias e um dia ser dedicado ao Senhor, que será o dia de descanso, onde eu vou vivenciar meu culto. A reunião da sinagoga era no dia de sábado, ou seja, era um dia consagrado ao Senhor, como para nós, no início do cristianismo, ficou o dia de domingo. O dia de domingo era um dia consagrado ao Senhor, e é até os dias de hoje. Entretanto, devido à mercantilização, devido ao capitalismo, o dia de domingo se tornou um dia praticamente comum como os outros. O comércio abre, shoppings abrem, as pessoas são obrigadas a trabalhar no domingo, ou seja, aquele dia que era um dia consagrado a estar com a família e com o Senhor, se tornou um dia comum. Lógico que muitas pessoas não trabalham no final de semana ainda, mas muitas pessoas hoje já trabalham no domingo, principalmente na área de prestação de serviços no comércio. Então podemos ver que a lei humana suplanta, ou tenta suplantar, ou dificultar a proposta divina através da palavra
de Deus. Né? Então devemos sempre ter a noção de que nenhuma realidade humana, nenhuma oferta pode salvar-nos, a não ser a verdade que Deus nos oferece. Né? É Deus quem oferece a verdadeira graça, a verdadeira palavra que liberta a condição humana, né? Ele é a própria palavra. Lembremos, né, no dia de Natal, no dia 25, o Evangelho, a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Que palavra? A palavra de Deus. Cristo era a própria palavra de Deus revelada, transmitida à humanidade. Portanto, devemos tomar muito cuidado com posições dogmáticas que impedem a palavra de Deus de ser vivenciada, o projeto de Deus ser vivenciado. Muitas vezes essas palavras dogmáticas nascem de uma compreensão errônea, levada por ideologias que não têm nada a ver com o cristianismo. Né? Então, o direito à liberdade, o direito a armas, o direito a isso, o direito àquilo, que muitas vezes invalida o mandamento de Deus. Né? Eu tendo o direito a armas, eu vou muitas vezes me contrapor a questão do não matar. Né? Então tem que tomar um certo cuidado para que ideologias humanas, transmutados numa visão de liberdade e que vão contra a mensagem do Evangelho. Devemos tomar muito cuidado para que a lei humana não suplante a lei divina. O cristão deve sempre seguir, em primeiro lugar, a lei divina e depois, sim, a lei humana, porque a nossa pátria definitiva não é aqui. A nossa pátria definitiva é o céu. Devemos viver no mundo sim como cidadãos. No nosso caso, cidadãos brasileiros. Devemos seguir as leis, devemos seguir as normas da convivência social. Entretanto, que essas normas não se suplantem ao Evangelho. Um grande abraço, queridos irmãos e irmãs. Até amanhã. Tchau.